Oi, turma. Bem-vindos ao Asterisco número 6. Tive uma conversa incrível hoje com Tarsila Ursini e Luciana Lederman. Tarsila é uma conselheira de várias grandes empresas brasileiras, com foco em sustentabilidade, foco em impacto. Uma pessoa que sempre que eu encontro eu aprendo muito. Ela tem uma sensibilidade, está fazendo diferença no mundo corporativo. E a Luciana é uma rabina, a primeira rabina brasileira a trabalhar no Brasil. Hoje ela vive em Nova York, ela estuda o Talmud. E a nossa conversa foi muito interessante porque a gente misturou a dimensão corporativa com a dimensão do indivíduo. Falamos de lugar de potência do indivíduo e da empresa. Falamos de espiritualidade, do lugar do feminino nessa história toda, de transformação, de valores. Foi muito bacana, acho que vocês vão curtir a conversa. Tá bom? Acompanha aí. Oi, Lu. Oi, Tarsila. Bem-vindas ao Asterisco. Olá, muito bom. Obrigada, Fred, Lu. Estou empolgado aqui com a nossa conversa. Uma conversa original que mistura o mundo, enfim, da evolução corporativa, do mundo das marcas, esse momento novo que as empresas estão forçadas, de uma certa maneira, a se colocarem e, ao mesmo tempo, tantos desafios para o indivíduo, né? Então, eu pensei da gente começar a nossa conversa trazendo um pouco um conceito que eu acho que é comum nesses dois ambientes, no ambiente do indivíduo, no ambiente até do coletivo, que a Lu opera como rabina, e no ambiente empresarial, corporativo, em que eu também e a Tarsila operamos, que é o conceito de lugar de potência, né? que na verdade nada mais é do que o encontro, o lugar de potência de um indivíduo ou de uma empresa é o encontro entre o seu conjunto de competências essenciais, que passa pelos seus valores, pela sua cultura, pela sua capacidade de fazer coisas, de realizar como indivíduo, né? Realizar coisas, ou como empresa, entregar produtos e serviços, é o encontro desse conjunto de coisas com as demandas do mundo, né? O que o mundo precisa. Porque se o mundo está precisando de coisas que você não tem para entregar, você não tem um lugar de potência. Se você tem coisas para entregar para o mundo que o mundo não precisa, também não. Então, me pareceu que podia ser uma conexão interessante entre as experiências da Lu e da Tarsila. Essa necessidade, eu acho, que tem a ver com a evolução, tanto de um indivíduo quanto de uma empresa, que é entender, garimpar e atuar a partir do seu próprio lugar de potência. Isso faz sentido para você, Lu? Começando por você, pensando no indivíduo, pensando em todo o trabalho de aprofundamento que você vem fazendo na sua vida toda, né? E até pensando até no seu próprio lugar de potência. Assim, você sempre se imaginou uma rabina? Esse era um desejo de criança, de juventude? Fala um pouquinho disso, assim. Como é que você se colocou nesse lugar? Bom, acho que sempre que a gente conta, né, perguntam pra gente a história, né, como você decidiu se tornar X, né? Acho que cada geração a gente responde de uma maneira diferente, né? E eu hoje, como mãe, né, quando eu me tornei mãe, eu mudei um pouco essa resposta. E eu diria o seguinte, Fred, acho que o meu lugar de potência foi sempre olhar para o mundo de um ponto de vista existencial. Minhas questões de criança, e eu tenho um dos meus filhos, tem essas questões, ele olha para o mundo com os porquês, por que o ser humano é assim, por que as pessoas agem assim, por que racismo existe, né? Ele olha com essas questões, e eu acho que de uma certa maneira eu era essa criança, né? E à medida, assim, num primeiro momento eu tentei me encaixar em certas caixinhas, né, que o meu contexto social me impunha e esperava de mim, até que ficou claro que a caixinha não servia e que o meu lugar seria mesmo trabalhar essas questões existenciais e ser uma pessoa que convidasse as pessoas a operar também nessa esfera, né? E acho que aí, né, quando você encontra esse caminho, você não só se encontra pessoalmente, né? Você se pega confortável na sua coraça, mas de repente você vê isso, nossa, eu estou atendendo a uma demanda do mundo,
né? Esse é o meu lugar do mundo. Então, as duas coisas acontecem, né? Há um processo que é individual, mas acaba sendo coletivo também, né? Porque é como você vem o chamado. Então, para mim foi um pouco isso. E aí o rabinato, né, surgiu como uma opção para eu trabalhar aquilo que para mim era natural, mas precisava ser cultivado. E no meu trabalho de rabina eu fui encontrando e identificando essa demanda. Eu falei, nossa, o que eu me interesso é necessário, né? É importante, não é... tem um livro de um filósofo, eu esqueci agora, italiano, que fala a utilidade do inútil, né? Eu, quando fui fazer rabinato, minha família falou, para que serve? É inútil, né? Vai fazer direito, vai fazer... E aos poucos, não, eu fui me dando conta que esse inútil é muito útil, né? Claro, Pro mundo. muito legal. E é interessante isso, né? Porque quando você diz que o seu lugar de potência desde a infância era essa, você sempre teve essa relação com as questões existenciais, o rabinato é uma das maneiras de manifestar essa natureza. Você poderia ter encontrado outras, né? Talvez até você tenha procurado, tenha esbarrado com uma ou com outra, né? Porque isso também é uma coisa normal, acho que no próprio processo evolutivo, né? Quando você faz contato com a sua essência, com a sua natureza, você começa a procurar maneiras de manifestá-la, né? De deixá-la evidente para o mundo e buscar essa sintonia, esse encontro tão decisivo para você ser feliz e para você poder gerar impacto efetivo no mundo. Porque quando a gente está fora do nosso lugar de potência, seja como indivíduo ou seja como uma empresa, a gente não gera impacto real no mundo, né? A gente não é feliz, a gente não exerce a nossa plenitude, né? Não que isso seja uma coisa simples, porque acho que isso é um processo de vida inteira, né? Você se sente completamente hoje atuando no seu lugar de potência? Você sente que existe espaço para evolução? Como é que é isso dentro da tua realidade, assim, da própria filosofia que você estuda com tanta profundidade? Bom, eu acho que dentro desse processo, né, eu também tive que passar... Primeiro você tem razão, né? O rabinato é uma maneira de manifestar e exercer. E eu falo, eu atribuo um pouco isso talvez ao acaso, né? Talvez se eu tivesse encontrado no momento que eu tivesse pronta um monge budista, eu teria virado uma monge budista. Mas eu encontrei um rabino que me inspirou e que me disse que eu poderia ser rabina também, né? Então, e também me senti convocada, eu falei, eu nasci dentro dessa tradição, então me senti convocada a cultivar e desenvolver ela, e falei, deixo aos outros desenvolverem as suas, né, outras tradições religiosas. Mas mesmo dentro do que significa ser rabino e mulher rabina, né, eu também tive que passar pela fase de tirar certas couraças, porque também, né, dentro, cada nicho também tem as expectativas, né? Não é porque você deixou de ser rabina e médico escolheu rabina. Pronto, aqui tem a série de expectativas. O que significa ser rabina, onde você vai ser vista como líder. E, para mim, esse trabalho foi sendo feito em eu aceitar que o que eu mais amava fazer é ser professora. É ensinar as escrituras sagradas, né? Eu tenho amigas que são talentosíssimas e são vozes políticas e fazem, né, conexão religião e política. Tenho amigas que fazem trabalho pastoral em hospital maravilhoso. Quer dizer, tudo cabe. Então eu também tive que chegar no momento e falei, sim, agora sou rabina, mas que rabina eu quero ser, né? Aonde eu quero dar essa minha contribuição? De que lugar eu quero fazer esse convite para desenvolver as competências espirituais, né? Legal, muito bom. Tarsila, e você? Me conta um pouquinho do seu lugar de potência e como você... se você enxerga que, especialmente nesse momento, a gente vive um momento tão particular da história da humanidade e acho que também muito do capitalismo sendo desafiado, as empresas sendo desafiadas, como é que primeiro eu queria que você falasse um pouquinho do seu lugar de potência, né, no cenário que você vive, no ecossistema que você atua, e como é que você enxerga
desafio que as marcas, que as empresas têm de também assumirem o seu próprio lugar de potência, porque estão sendo cobradas por, enfim, uma geração mais jovem que não quer se relacionar com marcas que sejam só vendedores de coisas, porque o mundo está demandando tantas coisas que os estados não têm condição de prover. Então as marcas, de uma certa forma, para continuarem relevantes, precisam entregar mais. Como é que você vê isso? Bom, primeiro, uma delícia estar aqui com a Lu e com você, Fred. É um encontro muito especial, né? Porque a Luciana é uma amiga muito querida e que nossos filhos nos deram de presente a amizade, né? Porque, aliás, quando a Luciana falou do filho dela, eu já posso imaginar essas conversas, que ela sabe que eu também vivo muito isso em casa. Mas, enfim, a minha história, embora com escolhas diferentes, ela tem uma similaridade, né, com a da Luciana, que na escolha da minha potência, digamos assim, que na verdade ela está sempre sendo construída, né? Eu acho que, como você mesmo falou, é um processo contínuo, né? Eu até lembrei daquela frase do Galeano, que ele fala: nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos, né? Então, nessa contínua mudança, assim, o meu caminho, a minha escolha, no comecinho já da minha carreira, foi de olhar para o mundo, né? E ver enfim, como é que a gente poderia, a partir das empresas, né, olhando naquela época, isso há 20 anos, se as empresas, eu pensava assim, a grande força motriz de transformação desse século, que eles sejam a parte da mudança, né, positiva e não negativa. E aí, a partir daí, eu comecei a criar essa trajetória de escolha, de contribuição, né? Entretanto, eu acho que agora a gente vive um momento único, e especialmente marcante do coletivo e onde as coisas se encontram, né? Porque antigamente a gente via assim, ninguém falava em liderança consciente, liderança espiritual até, era uma palavra que era meio proibida no mundo dos negócios, né? Só que a gente sabe, aí parte da minha transformação também, que cada vez mais que a gente fala, poxa, a essência dos negócios é atender às necessidades da sociedade, só que a essência dos negócios é, acima de tudo, relações humanas, né? Então, assim, a conexão humana e o líder, o papel de cada um é o que faz daquela empresa relevante. Então, eu acho que hoje a gente tem um chamado, digamos assim, realmente chamado, né, para que as empresas participem da construção da sociedade, que o seu é um encontro, né, quando você fala disso, parece aquele ikigai, né, japonês, né, que é o seu talento, com o que você pode receber por isso, com o que você ama e o que o mundo precisa, né? Então, o ikigai, o seu ikigai, com o ikigai da corporação, o ikigai do país e o ikigai da sociedade. E aí eu faço até uma provocação, embora eu seja entrevistada, vou entrevistar vocês também, né? Nesse momento eu acho que tem uma cobrança também, além da gente dar nossas escolhas, tem uma cobrança para que a gente exerça o nosso Ikigai em todas as esferas. Então, por exemplo, o Brasil, olhando para o país aqui, o nosso país, qual que é o Ikigai do Brasil? Qual que é o lugar de potência do Brasil? Né? Então, assim, se a gente não fizer essa escolha consciente, vão fazer por nós. Né? Então, assim, eu acho que agora o mundo começa a convergir tudo isso, né? Então, enfim, eu deixo um pouco essa provocação para você. Não, isso é seríssimo, porque, de fato, a gente parece meio sem rumo, né? Estamos sem rumo como país. E eu acho que, na verdade, esse não é um problema só nosso no Brasil. Eu acho que a gente aqui tem uma situação inflamada, mas a gente tem um problema planetário, eu acho, em relação ao destino de estruturas que nos são tão caras, né? O próprio capitalismo, a democracia, são estruturas, os estados-nação. Eu acho que a gente está com tudo sendo desafiado de uma certa maneira, assim, né? E acho que o que está acontecendo agora, a própria pandemia, ela está sendo um catalisador, um ativador muito potente para as reflexões mais existenciais, aí voltando um pouquinho também para a temática do lugar de potência da Lu, né? Ou seja, eu acho que nunca na história recente da humanidade nós tivemos a oportunidade de refletirmos sobre a nossa própria existência, sobre os caminhos que fazem sentido para a gente, para onde a gente vai. Ou seja, acho que está tudo... Outro dia vi uma imagem que eu gostei muito, assim, quase como se a natureza tivesse jogado dados para cima e esses dados estivessem rodando, né? Não tivessem caído ainda, e a gente está olhando para eles e está fazendo reflexões profundas sobre que número a gente quer que caia, sabe? Para onde a gente
a gente acredita mais que faz sentido a gente evoluir. E aí, assim, eu fico pensando muito nessa relação, porque acho que isso é o central da história, do indivíduo com o coletivo, né? Como a gente falou, uma empresa é um grupo, na verdade, nada mais é do que um grupo de pessoas que se unem a partir de uma soma de competências e tal, para, em tese, entregar para o mundo alguma coisa. Mais do que nunca isso é fundamental, mas mais do que nunca também a força e a energia do indivíduo está sendo fundamental para garantir que as empresas possam fazer a diferença, né? Assim, nunca se contratou tanto, né, por propósito, por alinhamento de propósito. Acho que nunca se valorizou tanto, obviamente no mundo corporativo evoluído, né? Porque acho que a gente também não pode querer romanticamente generalizar que esse fenômeno de amadurecimento é coletivo, mas nunca se valorizou tanto. Acho que o nível de compromisso individual maior com premissas, com valores, eu acho que essa será a base da construção desse novo cenário que a gente precisa, tanto para a sociedade, e aí pensando em todas as dimensões, né? Pode ser uma família, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser uma empresa. Os valores, né? Assim, acho que até desse momento explosivo que a gente está vivendo de questões ligadas à diversidade, racismo, enfim, valores de um modo geral. E aí eu volto para a Lu querendo entender um pouquinho do trabalho que ela faz de estudar escrituras, né, livros milenares, sagrados, né, que contam histórias e que são, obviamente, espaços de interpretação. Como é que você enxerga esses livros, né, e esse trabalho que você faz de mergulhar nesse conteúdo para ser inspiração para esse momento que a gente vive hoje? Sabe? O quanto ele é contemporâneo, o quanto a gente pode tirar, o quanto você vê no dia a dia das pessoas que você interage, espaço para uma inspiração real, para empurrar as pessoas numa direção positiva, nova e que sejam respostas para o nosso momento. É curioso, né, Fred? Porque você está falando dessa dicotomia. Por um lado, a gente tem que lidar com questões de valores e visão, que são coletivas, grandes, míticas, até eu posso dizer. E, por outro lado, para a gente cuidar bem disso, a gente tem que olhar para o indivíduo, né? Para cada Exato. um. Então, uma das curiosidades desse texto que eu resolvi, sobre o qual eu resolvi me deparar e estudar, que é o Talmud, é que ele faz uma mudança de foco radical, né? O texto sagrado anterior, em cima do qual o Talmud é construído, que é a Bíblia, é um texto mítico de grandes histórias coletivas, o Sinai, o povo todo junto. De repente você abre o Talmud, e o Talmud é sobre questões mundanas, né? Eu estou ensinando agora textos. O que você faz se acha um objeto perdido que não te pertence? Como que você cuida desse objeto? Como você garante que você encontre o dono do objeto? Então, o Talmud tem esse olhar para o dia a dia, para o mundano, e ele aposta que se a gente quiser reconstruir a sociedade, que é o que o Talmud estava tentando fazer, né? Porque ele foi compilado, editado pós uma grande crise de quebras de paradigma, perda de autonomia, o Talmud falou assim, não, se a gente quiser reconstruir, ainda que o objetivo final seja os grandes valores sociais e a grande estrutura social, a gente tem que começar a olhar para o mundano e para o indivíduo, né? Então, nesse sentido, para mim, ao ensinar Talmud, eu convido as pessoas a olharem para o que a Tarsila estava falando, para a relação um a um, né? Como você lida com seus pais, com seus familiares, com seu parceiro de trabalho, com seu vizinho, que são essas as relações de que trata o Talmud, né? Então eu acho isso, não existe reconstruir e se pensar grande sem se pensar pequeno, né? No dia a dia. E de uma certa maneira, o Talmud ele propõe uma base de valores e de princípios que estruturam uma sociedade, enfim, um coletivo que respeita o outro e tudo mais. Ou seja, a gente está falando de um layer de princípios
que inspiram? Ou seja, esses exemplos do cotidiano, eles estão todos fundamentados em um conjunto de princípios? Sim, eu chamo o Talmud um livro de filosofia aplicada. Né? O Talmud não se assemelha a um Nietzsche, a um Schopenhauer, você não vai encontrar grandes conceitos abstratos, né? Mas você vai encontrar discussões de qual a melhor ação para representar esse valor. Né? Okay. Se o valor é generosidade, como ela se expressa melhor? Dessa maneira ou dessa maneira? E eles vão, às vezes, até na minúcia, imaginar cenários concretos, que cara vai ter a generosidade na sociedade? Sei. Assim ou assim? É didático? Tem uma coisa de didática? Ela é. Hoje em dia a palavra didático ela perdeu um pouco, né? Eu sei, minha cunhada que trabalha no mundo da pedagogia, ela é muito cautelosa. Ela, de uma certa maneira ela é didática, mas também ela acredita que às vezes a gente corre o risco de se perder muito nas grandes palavras. Né? E na mesma frase falar em paz e virar e agir de uma maneira diferente. Então esse reconhecimento de que não é só suficiente falar sobre as grandes ideias e os grandes valores, mas é também importante refletir como é que eles se traduzem na vida real e concreta do dia a dia. Práticas. Isso é muito o que a gente também está vendo no mundo empresarial, ou seja, a dimensão do storytelling, do story doing, né? De você fazer o que você fala, de você ter um nível de compromisso com as suas atitudes diárias, né? Que não podem ser só algo que está impresso, que está lá, enfim, escrito num quadro na sala do CEO, né? Assim, é engraçado que quando você fala isso, eu acho que a gente está vivendo no mundo corporativo também há talvez até o amadurecimento ou a formalização de um layer de princípios, sabe? Assim como você está dizendo que o Talmud serve para, né, como você colocou, assim, numa sociedade que foi desafiada num determinado momento da história, você tem a sociedade desafiada, o Talmud vem como uma resposta para dar fundamentação, para dar estrutura de valores para que a sociedade possa se adaptar, possa se reorganizar, enfim, de uma maneira positiva. Eu sinto que a gente está vivendo esse momento maluco do mundo. Eu falo do capitalismo porque ele é a melhor maneira de costurar, né, todas as iniciativas que movimentam o mundo hoje, essencialmente, nos negócios, mas eu acho que a gente está vivendo, até de uma maneira acumulativa, a construção de um layer de princípios e de valores longe dos quais dificilmente uma marca vai ser relevante para as pessoas. Como é que você vê isso, Tarsila? Você acha que você enxerga isso realmente ganhando corpo? Você acha que existem princípios que a gente não vai poder mais abrir mão quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de feminismo, assim, premissas que eram tão desprezadas até então e que de repente viram valores que precisam ser aplicados na prática, como a Lu estava dizendo, ou seja, não basta a retórica, tem que ter a prática? Então, Fred, eu acho que sim, assim, às vezes eu até me pego assim, será que eu estou muito enviesada, né? Porque afinal estamos todos confinados, o mundo inteiro está confinado, a gente fala, não é possível que o mundo inteiro não está fazendo uma oportunidade de uma repactuação global, né? Então a gente sempre sonha, né, que isso seja viável, mas acontece que eu vi agora essa semana uma pesquisa no The Guardian, por exemplo, que fala que só 6% das pessoas querem manter a economia como ela está. Né? Então as pessoas querem mudar. Eu acho que está todo mundo num caminho aí super importante fazer mudança em várias dimensões. Eu acho que essa crise hoje descortinou também muita coisa, né? Como você falou, assim, a gente está aprendendo com nosso resgate aí histórico que a gente tem que fazer com a questão racial brasileira, com a questão da desigualdade que vai ser aprofundada ainda mais, com a nossa vocação, aí quando a gente fala em lugar de potência, com a nossa vocação como um ambiente mais biodiverso do mundo, né, com o maior aquífero de água doce do mundo.
Então, assim, quando a gente olha essas vocações, a vocação da periferia brasileira, né, um país que é super desigual, mas é ultra empreendedor, que tem uma potência fantástica, já que você está falando de potência, né, periférica, essas vozes vão surgindo, vão emergindo. E eu acho que as empresas que não estão conectadas com esse momento, elas vão perder relevância completamente, né? Porque assim, o futuro, a gente ainda vive, além de tudo, um mundo hiperconectado, né? Ultra transparente. Claro que isso tudo tem os dois lados, acho que esse é um desafio também da nossa era, que é essa questão como a Luciana estava falando, do bem e do mal, dessa dicotomia, porque nem tudo, né? As coisas são muito complexas, né? Acho que várias coisas têm dois lados, então a gente tem que olhar com mais profundidade, evitar a simplicidade das análises, né? Acho que não é só bonzinhos e mauzinhos, enfim, a gente tem aí muito que aprender, a junção desses mundos todos, mas eu acho que sim, a gente vê uma mudança muito grande em todos os níveis, nos consumidores, a gente vê nos investidores. Então tem assim, é impressionante a escalada de análises ESG, né, que esse mundo do mercado financeiro fala, que é a parte ambiental, social e governança, para não olhar só risco e retorno, mas olhar impacto também, que todos os grandes bancos, os grandes fundos de investimento, os family offices estão crescendo, assim, na verdade vai virar mainstream, né, assim, vai virar uma regra praticamente, porque isso também acaba que é uma resposta, né, para o risco, mas também eles estão percebendo que é virtuoso, né? Não é só, como você sempre fala, né, o engajamento pelo desejo, né? Tem o engajamento pelo risco, mas também tem o engajamento pelo desejo, porque constrói essa coisa da construir o futuro, né? Fazer parte da construção de um futuro onde você vai ter consumidor, vai ter investidor, vai ter uma sociedade, porque senão você vai realmente estar fadado. Eu realmente acredito que eu acho que essas são as empresas que vão sobreviver na nova era, né? Que nos chama, que nos convoca. Tomara, né? Acho que nós dois, né, as nossas conversas todas já tivemos por aí, nos nossos encontros, a gente acho que sempre se coloca como duas pessoas otimistas, né? Com certo romantismo. Eu acho que cada ano que passa eu fico um pouco menos romântico, mais maduro, um pouco menos romântico nesse sentido de tentar ficar um pouco mais aterrado, mas sem perder o otimismo e acima de tudo também entendendo que a gente tem um papel nisso, né? Assim, um papel de sermos ativos nesse processo de provocações, de inspiração, de ampliação dessa visão, assim, e não jogar toalha, né? Assim, acreditar no indivíduo também, né? Em cada um, né? Assim, eu prefiro até, Fred, só para te interromper, eu prefiro a palavra realista e esperançoso. Você sabe quem fala isso, né? Não é um pessimista que é um chato, né, que reclama de tudo, nem um otimista que é um tolo, que é um ingênuo, mas ser um realista esperançoso, né? Exato. Claro. Eu definitivamente sou esse cara, não tem a menor dúvida. Lu, eu queria te fazer uma pergunta específica, assim, que é essa coisa de ser a primeira rabina brasileira, assim. Qual foi o tamanho do desafio para você de abrir esse espaço, assim? Eu imagino que seja um ambiente machista, dá para dizer isso? Ou eu estou sendo... tenho desconhecimento de causa, assim. Como é que foi isso? Bom, assim, primeiro qualificar. Eu, na verdade, fui a primeira rabina brasileira a trabalhar no Brasil. Né? Antes de mim, já tinha uma primeira brasileira que decidiu ficar nos Estados Unidos, e antes de mim já tinha uma não brasileira que trabalhou no Rio até, antes. E assim, por um lado, eu sempre fui muito guardada. Eu falo, a comunidade Shalom onde eu trabalhei era um bubble, né? Então... eu fui muito resguardada. Óbvio que a comunidade mais ampla, judaica, ela é mais conservadora e tinha muitos receios. Toda vez que eu aparecia em marcos mais comunitários mais amplos, né, gerava uma certa comoção. Que isso quer dizer? Lá vem ela trazendo feminismo, né? Então, tinha isso. Agora, o que para mim, eu não sei, acho que isso com o tempo, acho que como a Tarsila também aprende, né? Onde você se importa, onde você não se importa. Acho que
na verdade, todos nós que decidimos operar fora da caixinha, né? Escolhemos aonde a gente vai ignorar os comentários e aonde a gente vai investir. Acho que, para mim, as questões que me chamavam mais atenção é que mesmo nos marcos onde eu era publicamente aceita, né, e validada, eu acho que o feminismo, acho que ele passa por questões mais sutis, né, que se espera, né, que eu imagino que a Tarsila também tenha passado. Então, a entrada da mulher, mas a primeira reação, não, mas eu quero que você faça igual a um homem, né? E eu também me surpreendia que às vezes essa reação vinha de mulheres, né? Essa expectativa de eu exercer uma liderança de um certo jeito, às vezes ela vinha de mulheres, né? E eu me surpreende que foi um homem, por exemplo, uma pessoa da minha comunidade, que uma vez validou o meu jeito de abordar uma crise, né? Rolou uma crise nada grande comunitária e eu abordei assim, em vez de fazer grandes pronunciamentos em público, com microfone, eu fui falando com um, falando com outro. E eu lembro de eu ter ficado preocupada de que eu tivesse passado a impressão de ser fraca, né? E foi um homem que validou, falou não, né? Na verdade, foi muito efetivo esse jeito. Gostei desse jeito. Então, para mim, acho que os desafios que mais me interessavam e para os quais eu mais prestava atenção eram os desafios de dentro, né? Não os desafios que não acham que o lugar da mulher é na esfera pública. Esses desafios vão existir, mas me interessam menos conversar com eles. Me interessa mais conversar com a sutileza. Eu acho que nesse momento, especialmente que a gente vive, acho que as mulheres têm um papel fundamental, né? Eu imagino você também, Tarsila, no mundo dos negócios. A gente sabe que ainda existe uma desigualdade grande, né? A alta liderança e tal. Mas eu acho que são os valores femininos que têm mais ressonância com esse tal layer de valores e de princípios regenerativos que a gente precisa colocar no mundo, né? Assim, de um modo geral, né? Acho que como indivíduos, como sociedade, como empresas. Mas como é que você vê essa questão do feminino? Qual é a tua experiência concreta como conselheira de várias grandes empresas no Brasil? Como é que você se vê com valores femininos, né? Assim, com essa lente feminina tão contemporânea, tão necessária, mas ainda com menos espaço, né? Você vê isso melhorando? Então, eu acho, Fred, essa pergunta ela é profunda, né? Eu acho que os valores femininos, eu acho que sim, eles vão se prosperar bastante na nova geração, na nova era, digamos assim, mas não só nas mulheres, nos homens e nas mulheres. Eu acho que são valores que são para todos, né? Então, quando a gente fala de solidariedade, de amor, de empatia, são valores ditos assim femininos, mas com os quais eu vejo cada vez mais, pelo menos eu tenho a sorte de estar em empresas que têm esse olhar, né? Que são empresas que querem conversar com esse futuro de uma maneira mais humana e sustentável. Então, inclusive, eu vejo até a atração e os talentos que têm chegado nessas empresas, eles têm esses valores, né? Sejam eles homens ou mulheres. Mas, obviamente, tem situações assim que a gente já viveu, né? Que eu já vivi a minha vida toda e que a gente percebe e vai percebendo. Enquanto a Luciana foi contando a história dela, eu me vi também assim, porque eu tenho um jeito de agir que também é bem assim, que vai costurando, vai conversando, vai construindo muito mais contributivo e suave do que uma postura assim muito imbativa, né? Então eu não sou essa pessoa do embate, de colocar na mesa, pegar o microfone, enfim. Então, eu até contando um caso, uma das empresas onde eu atuo, uma vez veio um conselheiro falar assim, Pois é, né? Eu vejo que você é tão sutil assim na hora de pedir as coisas, de construir as agendas, de solicitar, fazer as pontes aqui dentro, porque o fulano chega aqui e fala assim, ó, é isso que vai ter a agenda do conselho e acabou.
né? E você vai construindo, mas também em compensação, né? Todo mundo quer almoçar com você, ninguém quer almoçar com o fulano. aí isso também foi um homem que falou, ele estava pensando, acho que alto. Eu falei, olha, então, são estilos diferentes de se relacionar, né? Eu acho que todos eles são válidos, mas uma coisa que para mim, Fred, que é muito importante, foi não deixar de ser mulher, de ter os meus valores, me respeitar, para precisar me colocar, né? Então a gente percebe que o ambiente muito masculino, às vezes a gente não consegue ter voz, às vezes a gente é atropelada, ou às vezes você lança uma ideia e aí um homem vem depois, fala aquela ideia como se fosse a dele, traz, e a gente é super normal isso, e a gente vai lidando com isso, porque eu acho que a gente tem que trabalhar essa coisa que não é o ego, é o que é o melhor para a empresa, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para o mundo. Então, pouco importa, mas esses comportamentos são muito comuns. Então, acho que também é importante a gente amadurecer, que a gente chama dos vieses inconscientes, né? Que está dentro, enraigado mesmo, dentro de cada um, para você ter consciência do espaço que você está ocupando, né? Daquele momento, e ao mesmo tempo a consciência de não se deixar... como é que eu vou dizer a palavra correta? Não é se fragilizar, mas é não se machucar, né? Não encontrar o seu espaço, o seu limite naquele, para se respeitar, né? Acho que naquele espaço. Eu queria responder uma coisa que a Tarsila falou que eu concordo muito e de novo, a fala de cada um vai trazendo imagens, né? Eu acho que realmente, hoje em dia, às vezes é perigoso a gente chamar de valores femininos, né? Eu acho que talvez a socialização da mulher por muitos anos fez com que certos jeitos de ser se tornassem das mulheres, mas eu também fico pensando nos meus colegas masculinos que representam esses valores no mundo e que por muito tempo se sentiam fracos e se sentiam tolhidos da sua masculinidade porque eram assim, né? Então essa ideia da entrada da mulher validar, não só para a mulher, mas esse jeito de ser para todo mundo. E por outro lado, né, mulheres amigas minhas que são diferentes de mim, né, que são, né, eu sempre tenho um livro aqui de uma jornalista, a Rebecca Troyster, que seguiu a Hillary Clinton quando ela concorreu contra o Obama, e ela concluiu o livro, para ela, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, chorou é fraca, falou em voz alta é macha. Então, quer dizer, também esse perigo de chamar valores femininos e de não prender a gente, né? A gente também é um produto da nossa criação e de quem a gente é. E eu conheço mulheres, amigas minhas, que são também efetivas e têm uma fala diferente, né? Uma postura diferente. Mas eu entendo isso perfeitamente e acho que com certeza não são valores das mulheres ou dos homens, mas eu entendo que existe uma diferença, sinto isso, uma diferença que a gente está aqui chamando de valores femininos e masculinos. Até biologicamente, isso existe inequivocamente, né? Assim, a coisa da guerra, né? Isso é muito masculino, essencialmente. Claro que tem mulheres que são de briga, então independente de serem mulheres ou serem homens, mas eu acho que são valores que são de esferas distintas e complementares e que estão presentes na natureza, que são fundamentais, porque não tem um melhor do que o outro, não é? Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu só acredito que no momento em que a gente está, no momento que a gente vive, os valores femininos, eles são, especialmente quando a gente está falando de regeneração, que acho que é uma das demandas, né? Regeneração da sociedade, regeneração do planeta. Os valores femininos, eles têm mais a contribuir do que os valores masculinos, independente de estarem sendo exercidos por homens ou por mulheres, né? Isso é uma coisa... E aí, assim, uma outra coisa que eu acho legal, que a Tarsila mencionou e que ela falou antes de você, Luciana, que é a coisa da espiritualidade, né? Engraçado, ela diz que ela passa a conviver, e eu tenho sentido isso também, em várias reuniões com líderes, com CEOs de empresas, o tema espiritualidade, que era um tema completamente fora do mundo corporativo, aparece na mesa. Como é que vocês enxergam isso? Aí uma pergunta para as duas, né? O quanto que essa conexão, o quanto que a ativação dessa lente mais sutil, porque, né, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de mais sutileza, podem realmente
impactar o que está por vir? Sabe? O quanto vocês enxergam que essa dimensão espiritual está realmente aflorando? A Tarsila fala do mundo corporativo. Como é que você vê isso hoje na sociedade, Luciana, dentro da sua, do seu espaço de trabalho? Você sente as pessoas mais ligadas a dimensões espirituais? Aí pode começar, quem quiser começa. Não, eu pensando, obviamente, eu convivo com o que a gente chama em inglês self-selective group, né? Um grupo autoselecionado. Então, as pessoas que me cercam falam sobre isso o tempo todo, né? E as suas práticas e o que lhes ajuda, tanto em termos de dar conforto, como lhes ajuda a dar insights sobre questões pessoais que elas nunca tinham resolvido. Então, eu acho assim, para mim, assim, o fato de que isso está se expandindo é uma... Enfim, de novo, surgiu em resposta, a gente adoraria que isso fosse algo espontâneo, né, e não resposta a uma crise, mas a gente aproveita qualquer oportunidade que a gente tiver, né? Então, agora eu acho, é isso mesmo, eu acho que o ser humano está aprendendo que algo que, né, filósofos e religiosos e mentores espirituais já sempre falavam, que o mundo não se reduz à matéria, né? E que as questões vão se resolver numa outra órbita, menos palpável. Agora é isso, né, Fred? Acho que a gente falou um pouco disso antes. Essa é uma esfera que requer um cuidado constante, né? Não é algo do imediato, né? Ela é algo que vai formatar a pessoa, né? E realmente tem gente que acredita que realmente, né? Tem estudos que isso transforma o cérebro e transforma a composição, né, corporal, literalmente, né? Agora a gente sabe que isso é um trabalho de longo prazo e de constante cultivo, né? Então acho que o medo é que isso é fogo de palha de novo, né? E que se espera, né, adquirir uma espiritualidade, um desenvolvimento espiritual com a mesma rapidez que você compra um kit de emagrecimento, ou, né? Então, acho que essa, né, por um lado, o realista, vocês estão usando a ideia do realista otimista, né? O meu lado otimista torce para que isso seja o começo de um longo desenvolvimento para a humanidade. O meu lado realista se pergunta, espero que não seja fogo de palha, né? Que seja um primeiro momento, em primeiro interesse, mas quando se derem conta de que isso requer cuidado constante, né? E práticas constantes, que se jogue a bola, né? Se drop the ball. Uhum. Perfeito. E você, Tarsila, fala um pouquinho mais disso, porque isso é uma coisa curiosa. Isso é novo, né? É tão lindo essa fala da Lu e me deixa super emocionada. Então, até voltando àquela tua fala anterior, a questão de ser otimista e pessimista e realista, esperançoso, enfim. Eu não sei, outro dia eu escutei falando que assim, a mudança profunda vai acontecer em 30% das pessoas. A gente não consegue medir isso, né? Eu acho que isso é impossível. As pessoas tentam trazer números, enfim, a gente vai sair muitas pesquisas, eu acho que ainda vai sair muita coisa. Mas o ponto é que se sair de 5 para 20, né, já é um impacto absurdo, né? Então, assim, e eu vejo que no meu pequeno mundo aqui, né, eu lembrei até enquanto eu estava aqui conversando, escutando a Lu falando, eu lembrei de um episódio que a Luciana acompanhou, que foi com meu filho mais velho, que tem hoje 14, mas ele tinha, acho que 8 ou 9 anos, quando ele fez uma fala muito forte para mim. E ele lembrou disso, porque ele até falou assim, mãe, o mundo está em depressão, né? E lembra a história da depressão? O mundo precisa encontrar Deus, né? Então, qual foi a história? A história foi um café da manhã, né? Que ele estava lendo um livro do Diário de um Banana, que falava lá de depressão. Ele tinha 9 anos, e aí ele perguntou assim para mim, mãe, o que é depressão? Aí eu falei assim, depressão é quando a pessoa fica assim tão triste, mas tão triste, que ela não quer nem sair da cama.
Aí o pequenininho perguntou, então como é que a gente faz se a gente ficar com essa doença aí? Aí eu respondi aquela resposta bem curta, né, e rápida, falando, é só encontrar, ter Deus no coração, só ter Deus no coração. Aí o meu mais velho olhou e falou assim, mãe, acho que não é bem isso, né, porque se Deus é amor, é alegria, ele também é tristeza. E estar mais perto de Deus é estar mais perto da gente mesmo. Então, se a gente pegar essa doença aí, a gente precisa transformar o que é ruim, o sentimento ruim, num sentimento bom. Então, acho que é isso. O mundo está em depressão, precisa encontrar Deus, nós, as empresas, a sociedade, para que a gente possa transmutar, né? Transmutar, aproveitar esse momento e transmutar, né? Em todos os sentidos. Que bom, é uma oportunidade. Tomara que a gente consiga aproveitá-la, né, gente? Porque o impacto é enorme, né? Então, se a gente puder tirar realmente aspectos positivos e aprendizados dessa situação tão difícil que a gente está passando, pode ter valido, né? Eu espero que sim, torço muito por isso. Olha, eu adorei a conversa, daria para ficar horas aqui falando, a gente tem que conseguir em algum momento aí marcar algum encontro em algum lugar do mundo. Bom, agradecer a Tarsila que trouxe todos nós juntos, né, com Sim. um acaso que não é tão acaso. É uma delícia esse Exatamente. encontro de vocês. Exatamente. Mas olha, é muito inspirador, a minha cabeça está aqui a 1000 por hora, estou aqui já curioso para conhecer um pouco mais do Talmud, nessa coisa pragmática de aterrissar princípios e valores no dia a dia. Isso acho que tem uma coisa de ser efetivo que me deixou curioso. Vou conversar com meu amigo que é especialista aí no mundo da Cabala e no mundo do Torá, tá lendo o Torá, para me dar um pouquinho mais de textura desse caminho. Mas olha, adorei o papo, gente. Muito obrigado, Lu, Obrigada Tarsila. a você, Fred. Que agradeço. E Uma delícia vamos estar seguir com pessoas que eu conversando. tanto admiro, como vocês dois. Recíproca Igualmente, verdadeira para vocês dois exatamente. também. Exatamente. Estaremos juntos de novo, com certeza. Exatamente. Super obrigado. Obrigada a vocês, um prazer, um abraço. Tchau, tchau. Beijo para vocês, gente.